Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e depois de ter trazido tantas opções de renda fixa com taxas de retorno excelentes ao longo dos últimos vídeos que foram publicados aqui no canal, hoje eu vim responder uma dúvida que é quase universal, que sempre aparece nos comentários aqui do YouTube e também entre as pessoas que me seguem lá no meu Instagram, @asofiaabreu. Vocês perceberam ao longo das últimas semanas, quem me acompanha por aqui sabe disso, que a gente está com excelentes oportunidades para investir, seja em renda fixa pré-fixada, seja em renda fixa pós-fixada, ou seja em renda fixa atrelada à inflação. E num cenário como o atual, que nós nos encontramos com uma taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 11,25%, e com perspectiva de alta para as próximas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Onde será que faz mais sentido investir agora? Em renda fixa pré-fixada, em renda fixa pós-fixada ou em renda fixa atrelada à inflação? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você, te ensinar onde é melhor investir a depender de cada cenário da nossa economia, porque cada um desses tipos de investimento de renda fixa funciona de uma forma distinta e é mais adequado para determinados momentos de mercado e para diferentes horizontes temporais, prazos, para você deixar o seu dinheiro investido. Mas antes de partir para esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai querer aprender, queria lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo, para sempre que vierem conteúdos novos para aí você receber em primeira mão. Dito isso, quero trazer você aqui para a tela do meu computador, para primeiro você não ter mais dúvidas aqui junto comigo, o que é um investimento pós-fixado, o que é um investimento pré-fixado e o que é um investimento atrelado à inflação, para depois disso a gente entender em qual momento é melhor investir em cada uma dessas aplicações, então vem aqui comigo. Bom, olha só pessoal, eu tô aqui com esse mapa mental, com esse organograma, né, de alocação de investimentos em renda fixa. E perceba que no nosso mercado financeiro, nós temos 3 tipos de investimento de renda fixa. Então, quando a gente fala de investir o seu dinheiro em renda fixa, você tem 3 opções diferentes de taxas de juros, de formas como o seu dinheiro vai render. E é muito importante você conhecer e entender como cada um desses tipos de investimento aqui de renda fixa funciona, como cada um deles multiplica o seu dinheiro para você saber quando, onde e como fazer a melhor opção. E nós vamos começar então pelos investimentos pré-fixados, né? Você tem ideia do que é um investimento pré-fixado? Qual que é a diferença de um investimento pré-fixado para aquele que rende a inflação e daqueles que são chamados de pós-fixados? Responde aqui para mim nos comentários que eu quero saber como que está o termômetro de conhecimento de quem está assistindo esse vídeo. E é o seguinte, investimentos pré-fixados, como o próprio nome já diz, a nomenclatura, né, da classificação de investimentos de renda fixa, ela é bem intuitiva. O investimento pré-fixado é aquele que já tem uma taxa fixa pré-determinada, né? Então são exatamente aqueles investimentos em que você conhece exatamente qual que é a rentabilidade que você vai ter no investimento. Eu comumente explico para os meus alunos que é o chamado investiu, travou a taxa. Então, por exemplo, num CDB de 14% ao ano, quando você investe num tipo de aplicação como essa, esse investimento ele é pré-fixado. Por quê? Porque essa taxa ela não muda do início ao fim. Independente de qual seja a inflação futura, independente de qual seja a taxa Selic futura, o seu investimento pré-fixado ele vai render a uma taxa fixa pré-determinada, aqui no exemplo 14% ao ano, que não vai mudar, independente das condições macroeconômicas que a gente tiver na nossa economia. E inclusive é justamente por isso que esse tipo de investimento ele é mais adequado para momentos da nossa economia em que a gente tem certeza que a inflação vai estar sob controle e que nós estamos no final do ciclo de alta da taxa Selic. Investir em investimentos pré-fixados quando a gente tem uma certa imprevisibilidade com relação à inflação ou quando a gente não está num topo de ciclo de alta da Selic é um pouco arriscado, porque como esse investimento ele tem uma taxa que não muda do início ao fim, se a Selic subir, o que é exatamente o momento em que nós nos encontramos agora, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, nós estamos com Selic a 11,25% no finalzinho de 2024, com perspectiva de alta ao longo de 2025, você investir em uma renda fixa pré-fixada faz com que, se a Selic subir muito, esse investimento ele fique com uma taxa que no futuro não possa ser uma taxa tão atrativa assim, apesar de que no momento como o atual, um CDB de, por exemplo, 14% ao ano é uma taxa interessante. Mas o maior risco dos pré-fixados é justamente esse, pelo fato de ser uma taxa que não muda do início ao fim, se os nossos indexadores macroeconômicos, como taxa de juros, como inflação, aumentarem demais, um investimento como esse corre o risco de ficar com uma taxa defasada em relação à taxa Selic, em relação à inflação. E é justamente importante, então, a gente investir nesse tipo de aplicação, preferencialmente para curto prazo, e em momentos em que a nossa Selic já atingiu o seu ciclo de alta, já finalizou o seu ciclo de alta, e que a gente também tenha perspectivas futuras de inflação sob controle. Já os investimentos atrelados à inflação, eles já têm um mecanismo de rentabilidade totalmente diferente dos pré-fixados. Nesse tipo de investimento,
Como o próprio nome já diz, é um investimento que ele é o quê? Atrelado à inflação. Ou seja, ele vai render alguma métrica, algum indicador de inflação que a gente tem no Brasil. Comumente, na maior parte dos investimentos de renda fixa no Brasil hoje, que são atrelados à inflação, eles vão render o IPCA, que é um dos principais índices inflacionários que a gente tem hoje no Brasil, mais uma taxa fixa. E aqui no caso, então, quando você investe em uma aplicação de renda fixa atrelada ao IPCA, que vai render IPCA mais uma taxa fixa, você tem a garantia que o seu dinheiro vai render a inflação acumulada do período em que seu dinheiro ficar investido, independentemente de qual inflação seja essa, mais uma taxa fixa. Então aqui no caso, eu trouxe o exemplo para você de uma LCI, por exemplo, que rende IPCA mais 4%. Todas essas taxas que eu estou trazendo para você são hipotéticas, são a título de exemplo. E perceba que essa LCI vai render, então, a inflação acumulada do período em que seu dinheiro fica aplicado mais 4% ao ano. Se a inflação no período for de 3%, o seu dinheiro vai render, então, um determinado valor. Se a inflação for de, por exemplo, 8%, perceba que o seu dinheiro aplicado numa renda fixa atrelada à inflação, ele vai render bem mais. E esse tipo, então, de renda fixa, ele tem uma grande garantia que é o quê? Vai proteger a rentabilidade do seu investimento da nossa inflação, garantindo uma rentabilidade real, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação mínima, que é exatamente a taxa que acompanha a inflação. E além dos investimentos pré-fixados e dos investimentos que rendem de forma atrelada à inflação, a gente tem também os clássicos investimentos chamados de pós-fixados. E pelo próprio nome, já dá para entender mais ou menos como que funciona esse tipo de aplicação. Os investimentos pós-fixados são aqueles que rendem a uma taxa pré-determinada, mas a gente não sabe exatamente o quanto ele vai render, porque essa taxa ela vai mudando ao longo do período em que seu dinheiro for ficar investido. Então, por exemplo, o Tesouro Selic é um clássico exemplo de investimento pós-fixado, porque ele vai render a taxa Selic que estiver em vigor na economia durante o período em que seu dinheiro for ficar aplicado. Se a Selic subir ou se a Selic cair, o seu investimento automaticamente vai render mais ou vai render menos. Um outro exemplo é, por exemplo, uma LCA que rende 100% do CDI. O CDI, para quem não sabe, é uma taxa que anda praticamente juntinha com a nossa taxa Selic. Quando a Selic sobe, o CDI também sobe. E quando a Selic cai, o CDI também cai. Então, se você tiver um investimento atrelado a algum percentual do CDI, se a Selic subir, esse seu investimento ele vai ser beneficiado, ele vai passar a render mais dali em diante. E é exatamente, investimentos desse tipo, eles são muito interessantes em momentos que a gente está no meio de um ciclo de alta da nossa taxa Selic. Porque você não vai travar a rentabilidade do seu investimento como acontece no investimento pré-fixado. E se a Selic subir, que é o que a gente amplamente aguarda ao longo dos próximos meses, esses investimentos são o quê? Diretamente beneficiados. E agora que você então sabe como que funciona cada um desses tipos de investimento de renda fixa, a gente precisa olhar para os indexadores, para as indicações, projeções de mercado com relação à taxa Selic e inflação, para a gente saber então quais decisões tomar, onde é melhor investir agora. E para entender um pouquinho sobre quais são as expectativas de mercado com relação ao futuro, existe um documento que é publicado semanalmente pelo Banco Central que se chama Boletim Focus. Quem me acompanha por aqui há algum tempo conhece o Boletim Focus. E o Boletim Focus ele traz então uma série de expectativas do mercado financeiro para determinados indexadores da nossa economia. Segundo esse Boletim Focus aqui, que é o Boletim Focus que foi divulgado no dia 22 de novembro, que é o que estava em vigor no momento em que eu gravei esse vídeo para você, havia uma expectativa de que a Selic ela terminaria 2024 em 11,75% e para 2025 ela subiria ainda mais, até pelo menos ali 12,25%. Então perceba que investimentos pós-fixados, aqueles que rendem a taxa Selic ou um percentual do CDI, eles vão diretamente se beneficiar desse ciclo de alta da nossa taxa Selic. Então investimentos como esse, para o momento atual, uma alocação preponderante em renda fixa pós-fixada faz todo o sentido. E se nós formos olhar as projeções de inflação, o que a gente tem? A gente tem uma inflação que está ali praticamente estável, projeções ali que não mudaram muito ao longo das últimas semanas. Há 4 semanas, o Banco Central, por meio do relatório Focus, tinha uma expectativa de inflação medida pelo IPCA de 4,55%. Há uma semana isso foi para 4,64%. E no momento em que esse boletim foi publicado, isso foi para 4,63%. Daí para 2025, há aí uma expectativa de inflação em torno de 4,34%. Então, investimentos atrelados à inflação, eles vão ser importantes para te proteger dos efeitos inflacionários, que podem corroer a rentabilidade do nosso dinheiro, mas investimentos atrelados à inflação, eles são, sobretudo, muito estratégicos na nossa carteira para horizontes temporais maiores, como investimentos que têm aí horizontes de aplicação de mais de 2 ou de mais de 3 anos, porque no longo prazo, a gente sabe que a inflação no Brasil, ela tende a dar trabalho. Então, para o curto prazo, a gente tem agora um movimento de mercado que nos sugere alocações majoritárias em renda fixa pós-fixada. E se você tiver aí expectativas
dúvidas, pode deixar o seu dinheiro aplicado por mais tempo, por mais de 2 anos ou 3 anos. Sem sombra de dúvida, a renda fixa IPCA+, ela pode trazer bons retornos para você. E é claro, lembrando, pessoal, da diversificação. Como a gente não tem como prever o futuro, né, qual que vai ser a exata taxa Selic de 2025, a exata inflação de 2025, a gente tem que fazer o quê? Diversificar entre os diferentes tipos de indexadores, pré-fixados, pós-fixados, atrelados à inflação, mas é claro, com alocações majoritárias, né, nas rendas fixas que eu mostrei aqui para vocês, que podem performar melhor no curto prazo com a alta da taxa de juros, que é o caso dos investimentos pós-fixados. E quando a gente fala, gente, de construir uma carteira de renda fixa diversificada, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal para vocês das excelentes taxas de rentabilidades oferecidas pelo Banco do Ecoval. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal foi sobre as LCAs de emissão própria que eles oferecem dentro do aplicativo da instituição com taxas de até 99% CDI. Vou deixar esse vídeo aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje. Um vídeo, inclusive, onde eu mostro passo a passo de como que você encontra essas LCAs. E lá dentro do Banco do Ecoval, que tem então uma conta digital gratuita, você não paga tarifa para abrir nem manter essa conta, você tem as melhores opções de renda fixa. Inclusive opções que eu quero mostrar para você aqui na prática, que eu acabei de encontrar dentro do meu aplicativo aqui do banco. E de oportunidade pós-fixada, eles, por exemplo, têm um CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI. O CDI hoje se encontra ali em 11,15% em termos aproximados, porque a Selic está em 11,25%. E se a Selic subir, que de fato tudo indica que ela vai subir ao longo dos próximos meses, um investimento como esse, ele vai ter sua rentabilidade o quê? Majorada, aumentada, o que é excelente para você. Fora que esse investimento, ele tem o quê? Liquidez diária, você pode resgatar em qualquer dia útil, o que é ideal para deixar aquele dinheiro que você não tem certeza do que vai fazer com ele, que você ainda não tem planos certos, deixa no CDB de liquidez diária enquanto você pensa. E, inclusive, todos os investimentos que eu vou trazer aqui hoje para você, incluindo esse CDB de liquidez diária, eles são elegíveis para a promoção. Indique um amigo, que é a promoção que o Banco do Ecoval está fazendo por tempo limitado, no qual, se você abrir sua conta usando o meu código de indicação, que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ao investir a partir de R$10.000 em qualquer aplicação de renda fixa do banco, inclusive esse CDB aqui, você ganha de presente. Perceba que não é sorteio. Abriu a conta com o meu código, investiu, ganhou. Você ganha R$150 de presente de bônus. É o banco que está então te pagando para abrir sua conta e investir nas melhores opções de renda fixa. E esse CDB, inclusive, é elegível para essa promoção. Eu vou deixar todas as instruções, o meu código de indicação para você abrir sua conta, investir e ganhar o bônus, conforme as instruções que vão ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Além desse CDB, eles têm também opções atreladas à inflação, como esses dois CDBs aqui, IPCA+. Perceba que são prazos de vencimentos distintos. A primeira opção com prazo de vencimento em 732 dias, o que dá ali aproximadamente 2 anos. E a segunda opção com prazo de vencimento em 1.096 dias, o que dá ali aproximadamente 3 anos. Ambos com taxas excelentes de IPCA mais 7,6%. Ou seja, o seu dinheiro vai render a inflação acumulada do período, independente de qual seja essa inflação. Vai te proteger caso a inflação aumente nos próximos anos e ainda vai te garantir uma rentabilidade real em termos brutos de 7,6%. E lá no Decoval também, para contribuir para a sua missão de construir uma carteira diversificada, eles têm ainda esse CDB pré-fixado de 14,25% ao ano e vencimento em 368 dias, o que daria aproximadamente um pouquinho mais de um ano. Além dessas opções, eles têm várias outras opções, prazos mais longos, prazos mais curtos, pós-fixado, pré-fixado, atrelado ao IPCA, que eu tenho certeza que vão atender os seus objetivos e que vão então proteger e multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Lembrando, inclusive, que o Banco do Ecoval conta com a garantia do FGC, protege você, investidor, em até R$250 mil investidos. E basicamente, pessoal, para isso era hoje que eu tinha que trazer para vocês. Esse é o meu horizonte, né, o meu prognóstico futuro, de onde é melhor investir agora, né? Onde vamos ter as melhores opções para você investir em renda fixa. E sem sombra de dúvidas, num cenário como esse, com uma taxa Selic cada vez maior e com taxas de renda fixa cada vez melhores, o Banco do Ecoval, ele pode ser o nosso aliado para a gente fazer as melhores alocações, proteger, multiplicar o nosso dinheiro com segurança e previsibilidade. Se você tiver qualquer dúvida, quer fazer qualquer comentário, deixar alguma sugestão aqui para mim, não esquece de colocar para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.